Beleza, pessoal? Minha cinegrafista só ajeitando as coisas ali. Você tá nervoso? Você tá pensando que aqui é Hollywood, né? Ó, vamos pro livro 2. Segue o jogo! Capítulo 5, páginas de 2 a 7. Vamos falar de trabalho da força elétrica, tá bom? É a continuação do material, normal. Pra gente falar de trabalho da força elétrica, vamos relembrar algumas coisas. Nós vamos precisar dela. Imagina aqui. Carga positiva, a gente falou disso bastante tempo, carga negativa. Em torno dessas cargas existe um campo elétrico, não pode ser visto, mas pode ser representado. O campo elétrico de uma carga positiva é um campo elétrico de afastamento. Matéria vista e feita na escola, normal. O campo elétrico de uma carga negativa é um campo elétrico de aproximação. Fica representado assim. Certo? O que acontece aqui? Onde essas linhas estão mais próximas, o campo elétrico é mais intenso. Onde elas estão mais afastadas, o campo elétrico é mais fraco. Mesma coisa para a carga negativa. Tanto que o campo elétrico, letra E, pode ser calculado por KQD ao quadrado. É uma grandeza vetorial, né? Tem direção e sentido, a gente está vendo. E quanto maior a distância da carga principal, menor vai ser o valor do campo elétrico. Perto da carga, onde as linhas são mais próximas, campo elétrico mais intenso, mais afastado, campo elétrico mais fraco. Esse campo elétrico não é uniforme, né? Mais intenso perto, mais fraco afastado, mas a gente pode ter um campo elétrico uniforme. Também foi representado em uma das últimas aulas. O campo elétrico uniforme acontece quando a gente tem, por exemplo, placas paralelas. Uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. Entre essas placas existe um campo elétrico e no mesmo esquema, essas linhas saem do polo positivo, chegam no polo negativo. Desse jeito. Aí, o que acontece agora? A distância entre essas linhas é sempre a mesma. Se a distância é a mesma, a intensidade do campo elétrico é o mesmo. Aqui dentro a gente fala que a gente tem um campo elétrico uniforme. Agora vamos mudar aqui a nossa história. Pegar uma situação de campo elétrico uniforme, uma placa positiva aqui, uma placa negativa aqui. Negativa, uma placa positiva desse lado. Entre esses pontos, entre essas placas, o campo elétrico. Vou representar por algumas linhas. Ótimo. Agora, imagina que a gente tem aqui, nesse ponto, vou marcar bem aqui, uma carga positiva. Certo? O que vai acontecer com ela? Ó, carga positiva perto de placa positiva. Naquelas interações que a gente aprendeu, cargas de mesmo sinal se repelem. Então vai existir aqui uma força de repulsão. Uma força elétrica de repulsão. E olha que legal, essa carga negativa, ela vai estar ao mesmo tempo atraindo essa carga positiva. Então a força fica nesse sentido aqui, horizontal para a direita. Se alguém ficar segurando essa carga, essa posição, ela vai ficar aqui para sempre. Ela vai ter uma energia armazenada. Toda energia armazenada chama energia potencial. Soltou, ela entra em movimento e vai chegar do outro lado. Quer dizer, ela pode sair de um ponto A, vamos chamar isso aqui de um ponto A, e chegar, por exemplo, até um ponto B. Entre A e B, a gente acaba tendo um deslocamento. Acabei de falar que ela tem energia potencial armazenada. Se eu soltar essa energia, se transforma em cinética. Ela vai de um lado para o outro, com deslocamento. Transferência ou transformação de energia, enquanto a gente tem um deslocamento, a gente tem um trabalho. Trabalho, nesse caso, da força elétrica. E olha só, lembrando o primeiro ano. Trabalho, força vezes
deslocamento. A força que a gente tem movimentando essa carga é uma força elétrica. E lembra como a gente calcula a força elétrica? Já apareceu, tem alguns problemas? Vamos mudar a fórmula aqui. Trabalho da força elétrica é E vezes Q vezes a distância. Se eu ajeitar só isso aqui, vai ficar assim. Trabalho da força elétrica que multiplica E vezes D. Essa grandeza agora é importante para a gente. E vezes D. Ela significa diferença de potencial. Diferença de potencial. Diferença de potencial vai ser representado por nós pela letra U. Então eu posso montar uma outra formulinha aqui. Falar que U é igual a E. Nossa, que efeito coloquei. Deixa eu só ajeitar aqui. U é igual a E vezes D. Reescrever a fórmula, tá? Trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U. Lembrando que U significa E vezes D, que ficou a formulinha lá em cima. Diferença de potencial, a unidade de diferença de potencial, popularmente a gente fala para ela volt. Volt quer dizer quantidade de energia, joule, fornecida por Coulomb. Então aqui, no ponto A, eu tenho uma quantidade de energia armazenada para aquela carga. Se eu soltar essa energia, se transforma em cinética, ela vai se deslocar até chegar no ponto B. Se alguém segurar, não, ela vai passar direto e vai tocar a placa negativa, certo? Então, para a nossa aula, só para terminar esse pedacinho, vale muito lembrar. Campo elétrico. Carga positiva, carga negativa. E a gente pode ter o campo elétrico uniforme entre placas. Se agora a gente tem entre placas uma carga que pode se deslocar de um lado para o outro, a gente tem um trabalho realizado. Trabalho vai ser igual então a marcar aqui ao valor do campo elétrico, ao valor da carga que está se deslocando de um lado para o outro e a distância desse deslocamento. Tá bom? Sabendo isso aqui, a gente pode chegar na fórmula. Uma outra coisa que pode aparecer é que no lugar de E vezes D, eles falarem que é uma diferença de potencial. Detalhe, não depende da trajetória. Marque isso daí. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória. O trabalho depende só, se a gente pegar de forma completa, depende do valor do campo elétrico, do valor da carga e do valor da distância. Então imagina aqui, que essa carga vem de A para esse ponto B. De A para B tem um trabalho, tá? Se a gente coloca essa carga para chegar aqui no ponto C, o ponto C tem o mesmo potencial elétrico, porque o campo elétrico aqui é uniforme. Se ele vai lá para o ponto C, aqui, por uma trajetória toda irregular, sai fazendo 1 milhão de curvas e chega no ponto C, tendo o mesmo potencial que B, nós vamos ter o mesmo trabalho. Em um campo elétrico uniforme, os potenciais são distribuídos de forma uniforme também. Desse jeito. Deixa eu apagar aqui. Entre as nossas placas, cadê aqui minha canetinha? Placa positiva, placa negativa. Vai passar uma linha reta, hein? Linhas que representam o campo elétrico. Perpendicular a essas linhas,
nós temos as linhas que representam o potencial elétrico. Elas também não aparecem, não dá para ver, mas são valores que existem. Então imagina aqui, quanto mais perto da carga positiva, maior é o potencial elétrico. Imagina que a gente tem um potencial elétrico de 100 volts, aqui 80 volts, 60 volts, 40 volts. E que uma carga vai da linha A, B, C, D. Uma carga vai daqui, do ponto A, para o ponto D. Vamos falar que é uma carguinha que vale 1 coulomb, vai. 1 coulomb, vai ficar fácil. A gente pode calcular o trabalho dessa carga para ir do ponto A para o ponto D? Pode. Então o trabalho vai ficar assim. Trabalho da força elétrica. Nós vamos precisar saber qual é o valor do campo elétrico, qual é o valor da carguinha e qual é o valor da distância. Lembra que E vezes D é a diferença de potencial, então posso reescrever isso aqui, trabalho da força elétrica, Q vezes U. Olha só, trabalho da força elétrica. A nossa carguinha, 1 coulomb. A diferença de potencial entre 100 e 40, 60. Potencial final menos potencial inicial, né? 60. Então, trabalho da força elétrica, nesse exemplo, 60 joules. Não importa se ela vai de A para D nessa linha reta, se ela vai aqui para cima, porque o potencial inicial e final é o mesmo, não depende dessa reta. Se ela vai aqui para essa outra linha, só que ela vai desse jeito, vem e vira, não depende da trajetória. O trabalho da força elétrica vai depender da diferença de potencial, se for o caso, da carga, ou da distância entre os potenciais que a gente tem e o valor do campo elétrico. Beleza? Conteúdo tranquilo, uma formulinha simples, a principal está marcada aqui. Anota no caderno, reproduz, grifa a fórmula principal e agora a gente vai começar a resolver os exercícios dessa parte. Fechou?